Olá pessoal, vamos embora porque o tempo urge. Olha, acabamos no bloco passado os direitos políticos positivos, agora a gente vai entrar nos chamados direitos políticos negativos, né? Quando nós falamos em direitos políticos negativos, temos duas vertentes, as chamadas inelegibilidades e a possibilidade de perda ou de suspensão dos direitos políticos. Portanto, quando eu falo em direitos políticos negativos, eu falo em inelegibilidade, perda e suspensão dos direitos políticos, tá certo? Vamos começar com as inelegibilidades. Quanto às inelegibilidades, que são justamente os afastamentos que se tem para a capacidade eleitoral passiva, ou seja, a possibilidade de eu ser votado, nós temos dois tipos de inelegibilidades. Aquilo que nós chamamos de inelegibilidade absoluta, ou seja, a pessoa não pode de forma alguma, né, em todas as hipóteses, não pode entrar nesse processo político de ser votado. Essas são as absolutas. E nós temos as inelegibilidades relativas, que são situações transitórias, parciais, por causa de uma causa específica que a pessoa ficará de fora desse processo político, tá certo? Então, quanto às inelegibilidades, nós temos dois tipos: a inelegibilidade absoluta e a inelegibilidade relativa. Aí vamos partir logo para a absoluta. É importante a gente compreender o que diz o parágrafo 4º do artigo 14. Olha o que diz. São inelegíveis os inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Aqueles que não possuem a capacidade eleitoral ativa. Os inalistáveis são inelegíveis. Além disso, os analfabetos. Opa, cuidado. Pergunta sempre frequente. Os analfabetos, eles são inelegíveis, eles não podem ser votados, mas eles podem votar de forma facultativa. Se é de forma facultativa, eles podem votar. Então, os analfabetos são alistáveis, mas são inelegíveis. Os analfabetos possuem capacidade eleitoral ativa, mas não possuem capacidade eleitoral passiva. Tá certo? Cuidado com uma observação aí interessantíssima. As hipóteses das inelegibilidades absolutas são hipóteses taxativas, significando dizer que não pode haver acréscimos referente a essas hipóteses. Ou seja, só são absolutamente inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Aí vamos lá. Quem são os inalistáveis? São três grupos, né? São três: os estrangeiros, os conscritos durante o serviço militar obrigatório e os menores de 16 anos, tá bom? Os menores de 16 anos não está de forma expressa na Constituição, mas vocês sabem que eles são, obviamente, inalistáveis, tá bom? Vamos para as chamadas inelegibilidades relativas. É importante a gente observar as chamadas inelegibilidades relativas. Olha, nós temos inelegibilidades relativas no que se refere aos motivos funcionais, aos motivos de casamento, parentescos ou afinidade. A própria condição de militar traz uma inelegibilidade relativa, a depender do tempo do militar, e algumas previsões trazidas em leis complementares. Tá certo? Vamos ver a primeira hipótese, a de motivos funcionais, está nos parágrafos 5º e 6º do artigo 14. Olha o que diz essas inelegibilidades em razão do cargo. Essas inelegibilidades atingem, anotem, de forma específica, os chefes do poder executivo. Tá certo? Presidente, governador, prefeito. Vamos ver o que diz a norma? Bora lá. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Primeira inelegibilidade relativa, reeleição. Como assim reeleição, Johannes? É uma inelegibilidade? Você já está permitindo se eleger novamente? É uma inelegibilidade porque você só pode se eleger mais uma vez. Você não pode fazer ou cumprir um terceiro mandato. Então você cumpriu o primeiro mandato,
Se reelegeu, pode? Pode. Mas o terceiro mandato no mesmo cargo você não pode. Tá certo? Então a reeleição é uma inelegibilidade relativa que decorre do próprio cargo que se exerce dentro do poder executivo. Do legislativo não, tá, gente? Legislativo não. O deputado federal pode se reeleger quantas vezes ele quiser. Pode passar 20, 30, 50 anos sendo reeleito, não tem problema algum. Do poder legislativo é possível, não do poder executivo. Então, reeleição só é cabível uma única vez, ok? Para um único mandato subsequente. Cuidado que se atinge os que houver sucedido ou substituído o titular. Se o vice-presidente, por exemplo, não tiver substituído ou sucedido em momento algum o titular, ele vai poder depois entrar, tá certo? O que o Supremo tem barrado é justamente o seguinte: prefeito X e vice Y. Próximo mandato, prefeito X e vice Y. Aí no outro fazer o inverso. Prefeito Y e vice-prefeito X. Eles trocaram no terceiro mandato para poder fazer um joguinho. Aí não pode, não pode. Tá certo? Também o Supremo tem impedido o que nós chamamos de prefeito profissional, né? O Supremo não só, também o TSE, né? Tem impedido o chamado prefeito profissional, aquele cara que faz 2 mandatos numa cidade, depois tenta a eleição numa cidade vizinha, depois tenta na outra. Isso é o chamado prefeito profissional, o prefeito itinerante. Tem se adotado a postura de impedir a existência desse chamado prefeito profissional ou prefeito itinerante. Vamos para a próxima, parágrafo 6º, olha só. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Nós chamamos isso aqui de desincompatibilização. O que seria desincompatibilização? Os chefes do Poder Executivo, eles têm que renunciar 6 meses antes se eles quiserem concorrer a um outro cargo político. Então, vejam, eles têm que se compatibilizar. E a compatibilização ocorre quando eles saem 6 meses antes do pleito. Tá bom, gente? Então, essas são as inelegibilidades referentes ao cargo. Observe que esse cargo são os chefes do Poder Executivo. Tá bom? Vamos para a próxima, que é a inelegibilidade que nós chamamos de inelegibilidade reflexa, que não atinge em si o candidato, mas atinge um parente. Aí nós temos a segunda hipótese de inelegibilidade relativa, que é a inelegibilidade por motivos de casamento, parentesco ou afinidade, que é o que nós chamamos de inelegibilidade reflexa. Olha o que diz o artigo 14, parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular quem? Olha só, o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção, do presidente da República, do governador, de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Vejam, aqui nós temos uma hipótese específica em que se proíbe o cônjuge, um parente consanguíneo afim ou um adotado de utilizar a influência política do seu parente, que já é chefe do Poder Executivo, para poder se candidatar na jurisdição do seu parente. Um exemplo, um governador, aí o filho dele quer se candidatar a vereador em qualquer município do estado dele. Não pode, vai incidir aí essa inelegibilidade, tá certo? Justamente pela influência política. Mas por que só em relação aos chefes do Poder Executivo, Johannes? Por quê? Porque são eles que detêm a chamada chave do cofre, né? Que detêm o orçamento público. Então, o Constituinte preferiu impedir somente desses. Somente desses. Tá bom? Então, vamos para o próximo, que é a condição de militar. Parágrafo 8º. Olha o que diz o parágrafo 8º. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Olha,
Inciso 1. Se o militar contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Por outro lado, se ele contar com mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, no caso do militar, nós temos duas hipóteses. Se ele contar com menos de 10 anos, ele tem que pedir para sair. Tem que pedir exoneração para poder se candidatar. Mas se ele tiver com mais de 10 anos, não, se ele tiver com mais de 10 anos, se ele for eleito, aí ele passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Tá certo? Então o militar, ele é alistável. Lembrando só que enquanto o militar estiver no serviço ativo, ele não pode estar afiliado a partido político. Está no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição Federal. Por isso mesmo o TSE entendeu que o militar ele pode, claro, se candidatar. Agora, ele vai se filiar a um partido político no ato do registro de sua candidatura. Tá bom, gente? Então é importantíssimo fixar isso. E a Constituição ainda traz a quarta situação da inelegibilidade relativa, que são as condições em lei complementar. Está no parágrafo 9º. Olha só. Vamos lá. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou até mesmo administração indireta. Então, são situações em que a lei complementar pode criar outros casos de inelegibilidade. Um exemplo clássico disso é justamente a lei da ficha limpa, que é uma lei complementar que trouxe a inelegibilidade referente à ficha limpa, né? Então a pessoa tem que ser ficha limpa para poder se candidatar. Tá bom, gente? Então, a Constituição traz a chamada ação de impugnação do mandato, né? Parágrafo 10 e 11, olha só. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Essa é a ação de impugnação de mandato que deve ser proposta em até 15 dias contados da diplomação, tá certo? Nós temos o ato do pleito eleitoral. Depois do pleito, o TSE faz a diplomação dos candidatos, né? Convalida as eleições e a posse vem posteriormente, tá certo? Então, obviamente que essa ação de impugnação deve ser proposta no prazo de até 15 dias após a diplomação. E, a parágrafo 11, a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifestada má-fé. Então, corre em segredo de justiça e se o autor, aquele que entrou com a ação de impugnação de mandato, entrou de forma errada, sabendo que não é correto os argumentos, mesmo assim entrou para poder tentar prejudicar a pessoa que ganhou as eleições, ele arcará, obviamente, com uma condenação de litigância de má-fé. Tá certo? Para a gente ir concluindo os chamados direitos políticos, porque ainda falta estudar partidos políticos, né? Para a gente ir concluindo os chamados direitos políticos, existem as privações dos direitos políticos, que são as hipóteses de perda ou de suspensão. Aí nós temos aí, quinto ponto dessa aula, privações dos direitos políticos. O cidadão ele pode, em situações excepcionais, ser privado de forma definitiva ou de forma temporária de seus direitos políticos, tá certo? Perdendo os direitos políticos, perde-se a cidadania, né? A cidadania é perdida, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o próximo artigo 15 da Constituição Federal. Prestem bastante atenção nisso. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Primeiro, cassar direito político não pode. O que seria cassar um direito político? Seria retirar o direito político sem que a Constituição assim previsse. E a Constituição prevê as hipóteses, só temos essas hipóteses e ponto final, tá certo? Então a cassação do direito político no Brasil não é permitido, ou não é permitida, tá certo?
a cassação não é permitida. Quais são as hipóteses? Vamos ver as hipóteses. Existe na doutrina uma grande divergência no que se refere se é perda ou se é suspeição, ou se é suspensão, na verdade. Se é perda ou se é suspensão. Vamos ver cada hipótese, a gente vai nominando cada uma delas, a despeito de que a hipótese de improbidade administrativa, a Constituição é clara no sentido de se tratar de suspensão, tá certo? Dos direitos políticos. No entanto, nós temos aí mais outras hipóteses que precisamos observar. Primeira hipótese, a hipótese de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. A sentença cancelou a naturalização, fez com que o naturalizado perdesse a sua condição de brasileiro naturalizado. E aí, claro, se ele perdeu a condição de brasileiro naturalizado, ele não é mais brasileiro, volta a ser estrangeiro. Voltando a ser estrangeiro, perde seus direitos políticos. É caso típico de perda. Perdeu os direitos políticos. Aí é perda, sem sombras de dúvidas, tá certo? Nós temos a segunda hipótese, que a segunda hipótese tornou-se aí uma lei morta, né? Porque aqui fala em incapacidade civil absoluta. Na época que a Constituição foi formatada, em 88, a incapacidade civil absoluta ela decorria do caso do menor. Antigamente a menoridade era diferenciada, tá certo, gente? A maioridade só se atingia aos 21 anos. Mas tinha outras hipóteses de incapacidade civil absoluta, que eram as hipóteses que nós temos específicas, por exemplo, da pessoa que tinha uma doença mental. Só que hoje nada disso é mais incapacidade civil absoluta. A incapacidade civil absoluta hoje no Brasil só é em uma única hipótese, para os menores de 16. Só que os menores de 16 já não têm os direitos políticos, tá certo, gente? Então, essa regra ela fica sem utilidade atualmente pelas mudanças que tiveram no Código Civil sobre as capacidades, né? 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Então, enquanto a pessoa estiver cumprindo sua pena, né, num presídio, obviamente os direitos políticos ficarão suspensos, tá bom? O inciso que dá mais problema na doutrina é esse aqui, que é justamente o da escusa de consciência. Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8, que é a escusa de consciência, né? A pessoa tem uma obrigação principal, não cumpre. Tem a obrigação alternativa, não cumpre. Vai ter o direito político suspenso ou vai perder o direito político? Vamos dar um exemplo. Ele não vai votar porque acha que o voto não deveria ser obrigatório, já que o país é um estado, o Brasil é um estado democrático. Ora, se ele não vota, que é a obrigação principal, ele tem que cumprir a obrigação alternativa. Qual é? Justificar o seu voto. Ele vai ter que justificar. Se ele não vota e não justifica, o que acontece? Ele perde ou tem seus direitos políticos suspensos? Há quem diga que é caso de perda, tá certo? Eu, particularmente, entendo que é caso de suspensão. Eu só não, como alguns outros doutrinadores constitucionalistas também entendem nessa mesma linha, tá bom, gente? As bancas não costumam se aprofundar nesse tema justamente por essa divergência, tá bom? No entanto, no inciso 5 nós temos uma coisa que é unânime, né? A questão da improbidade administrativa. Geralmente você pergunta se a 1 é perda ou suspensão, isso é fácil, 1 é perda, né? E 5 também é fácil. 5 é caso, é hipótese de suspensão, pelo simples fato de que a própria Constituição assim nomina. Olha só o que diz o parágrafo 4º. Vamos lá? Olha o que diz o parágrafo 4º do artigo 37. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma da gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Portanto, aqui fala em suspensão. É, suspensão dos direitos políticos, tá bom? Então, só para a gente concluir aí os direitos políticos em si, para a gente entrar em partidos políticos, vamos ver o artigo 16, que trata do princípio da anterioridade eleitoral ou princípio da anualidade. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição
que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Então vejam, se nós estivermos diante de um processo eleitoral, um processo legislativo, melhor dizendo, a Câmara e o Senado aprovou uma lei que mude o processo eleitoral. Se tiver eleição nesse ano, essa lei não valerá para essa eleição, porque tem que deixar um lapso de tempo de pelo menos 1 ano, tá certo? Tem que deixar um lapso de tempo de pelo menos 1 ano. Um outro exemplo, nós estamos agora em 2019, e aí é feita uma lei agora que altera o processo eleitoral. Só vamos ter eleição agora em 2020, em outubro de 2020. Essa lei de hoje, que foi feita hoje, poderá ser aplicada nas próximas eleições, porque deixou percorrer 1 ano pelo menos. É somente isso. Somente isso. Tá bom? Então a gente encerra os direitos políticos. Entremos agora no último tópico, último assunto dessa aula, partidos políticos. Claro, partidos políticos, vocês sabem que são essenciais para qualquer democracia, né? E os partidos políticos possuem uma tipologia associativa, né? Obviamente, a própria Constituição dá essa condição de uma espécie associativa aos partidos políticos. Vamos ver o que a Constituição fala sobre os partidos políticos, incluindo a mini-reforma que foi feita agora, né, sobre os partidos políticos, né? Artigo 17, vamos ver o que diz a Constituição Federal. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardadas a soberania nacional, o regime democrático e o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Então, vejam que a Constituição Federal dá liberdade aos partidos políticos, às pessoas de criarem partidos políticos e aos próprios partidos políticos de se fundirem, se incorporarem e até extinguirem um partido político, tá certo? Colocando alguns princípios básicos, a questão da soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, cuidado com o pluripartidarismo, porque o pluripartidarismo é ter a existência de 2 ou mais partidos políticos, tá certo? Não confundir pluripartidarismo com pluralismo político. O pluralismo político é uma grande quantidade de ideologia política, tá certo? É ter mais de uma ideologia política num determinado território. Isso é pluralismo político. Pluripartidarismo refere-se a partidos políticos, tá certo? Os partidos também devem respeito aos chamados direitos fundamentais da pessoa humana. E não só isso, devem respeito a alguns preceitos, tais quais. Vamos ver? Primeiro, o partido político ele deve ter caráter nacional. Partido político tem que ter caráter nacional. Não só isso, o partido político ele é proibido de receber recursos financeiros de entidade ou de governo estrangeiros, ou de ter alguma espécie de subordinação a essas entidades ou a esses governos. 3. O partido político deve prestar contas à Justiça Eleitoral. E também os partidos políticos devem funcionar de acordo com a lei. O funcionamento parlamentar dos partidos políticos será de acordo com a lei. Tá certo? Vamos ver agora uma reforma que foi feita na Constituição pela Emenda Constitucional número 97, agora de 2017, que alterou alguns parágrafos desse artigo 17 referente aos partidos políticos. É importantíssimo a gente compreender esse tema, justamente porque essa reforma, ela vem, de certa forma, impedindo, ou vem aí para impedir que os partidos menores eles sejam criados especificamente para receber o fundo eleitoral e o fundo partidário, né, que são verbas públicas que são pagas aos partidos políticos. Aí vamos ver. Parágrafo 1º, olha o que diz. É assegurado aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios,
e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. As eleições majoritárias, onde isso é possível acontecer, né? Nas eleições majoritárias é possível acontecer os acordos, né, de um partido com outro a nível federal e não ter num estadual. Nas eleições majoritárias são aquelas em que se elege o mais votado. As eleições proporcionais, não. Nas eleições proporcionais não se elege o mais votado. O mais votado entra, mas é possível que esse mais votado tenha tantos votos que ele puxe outro do seu partido que não foi tão bem colocado, não foi tão bem votado, mas é a chamada proporcionalidade eleitoral. E aí, nessa situação, é importante a gente compreender quais são os cargos que são eleitos de forma majoritária. Os do Poder Executivo, todos eles são, e os senadores, tá certo? O cargo eleitoral para Senado. Já os deputados, os do Poder Legislativo como um todo, fora os senadores, as eleições são tipo proporcionais, tá bom? E aí, sem obrigatoriedade, né? Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então, vejam que essa questão do regime de suas coligações nas eleições majoritárias é possível. Agora, quanto às proporcionais, não. Sendo, inclusive, possível que essa questão das coligações sejam diferentes no âmbito federal, municipal e até mesmo estadual. Tá certo? Parágrafo 2º trata sobre a personalidade jurídica dos partidos políticos. Olha o que diz o parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, primeiro o partido político leva seu estatuto para o cartório de registro de pessoas jurídicas, tá certo? Esse cartório que fica lá, obviamente, no Distrito Federal, é feito lá, porque o partido tem que ter âmbito nacional, né? Então ele leva lá, a partir do momento que o cartório ele convalida o estatuto, nasce ali a pessoa jurídica. Só que esse partido tem que pegar esse estatuto convalidado pelo cartório e levar para o TSE, para que o TSE possa registrar esse estatuto e assim começar a dar validade a esse partido político, tá certo, gente? Então é assim que funciona referente aos partidos políticos. Olha, quanto ao ponto da emenda constitucional, a limitação de acesso dos partidos políticos ao fundo partidário veio no parágrafo 3º. Vamos dar uma olhadinha o que é que diz o parágrafo 3º? Olha só. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternadamente. Vejam, então para ter acesso a isso, tem que ter esses dois requisitos. Ou um ou outro, na verdade, né? Preencher um dos dois requisitos. Primeiro requisito, qual é? Obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou, que é alternativo, né? Tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Vejam, esses dois casos aplicam seus percentuais nessas hipóteses para ver se o partido político irá ter acesso ou não ao fundo partidário, tá certo? Que é um fundo, obviamente, público, e se não obtiver essa situação, esses requisitos, se não cumprir esses requisitos, não terá acesso ao fundo partidário. Para a gente finalizar, vamos ver os parágrafos 4º e o parágrafo 5º, e aí nós encerramos
os partidos políticos. Vamos lá. Parágrafo 4º e parágrafo 5º do artigo 17. Parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Claro, se é uma espécie associativa, não se pode ter uma organização paramilitar nos partidos políticos. E parágrafo 5º, que também foi incluído pela emenda constitucional número 97, diz o seguinte: ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Esse aqui, nós temos aqui a possibilidade de um candidato que foi eleito a um partido político que não conseguiu atingir as diretrizes da Constituição Federal, ele ir migrar para outro partido político. Tá certo, gente? Então, essa é a aula sobre direitos políticos e partidos políticos. Para fixar as ideias, tem que dar uma lidinha na Constituição, artigo 14 até o artigo 17, e fazer as questões. Coisa que nós faremos no próximo bloco e eu aguardo vocês, tá certo? Tchau, gente. Até daqui a pouco.